Uki era um perdedor sem charme que parecia um macaco e passava a vida miserável como um aspirador de pó humano. No entanto, sua vida mudou quando ele conheceu uma mulher poderosa que o fez seu escravo e o espancou até ele se tornar o demônio mais forte. Tudo começou um dia quando Uki procurava um emprego, já que estava quebrado. No entanto, a atmosfera de repente ficou enevoada. Então, uma rajada poderosa varreu sobre ele, e num instante ele se encontrou em outra dimensão chamada Mato. Ele rapidamente verificou o ChatGPT para obter informações sobre Mato, que ele descobriu ser uma dimensão alternativa acessível apenas por portais conhecidos como portas, que apareciam por todo o país. Os civis foram avisados para permanecerem no local até que a força de defesa contra demônios chegasse para resgatá-los. Nesse momento, um monstro emergiu do chão e atacou Uki. Ele escapou por pouco e correu o mais rápido que pôde, mas rapidamente se cansou. Nesse momento, um grupo de monstros o cercou, prontos para atacar, mas antes que pudessem Isekai ele, um Jaw Titan wannabe o salvou. Ele logo percebeu que era um membro da força de defesa contra demônios quem estava em cima. Ela sacou sua espada, eliminando os monstros no instante. Depois que o Jaw Titan é enviado para um Isekai, ela se apresenta como Yuzun. Ela ordenou que Yuki subisse no seu novo wannabe, e eles fugiram enquanto os monstros os perseguiam. Tiros derrubaram 2 dos monstros, revelando outras 3 garotas da força de defesa contra demônios. Yusen então instruiu as garotas a lidarem com os monstros, enquanto ela levava Uki para um local seguro. Então elas se separaram enquanto lutavam com os monstros, enviando-os facilmente para um Isekai. Pouco depois, as garotas resgataram um jovem rapaz do perigo e o levaram para a sede. No entanto, o rapaz disse-lhes que sua irmã ainda estava em algum lugar na dimensão. Do outro lado de Mato, Yuzun e Yuki viram uma garotinha sendo perseguida por um monstro. Yuki imediatamente a reconheceu como uma das crianças que ele tinha visto mais cedo na estrada. Quando a menina caiu de um penhasco, Yuzun a pegou no ar. Logo, monstros começaram a cercá-los. Mas Yuzun os enfrentou com facilidade. Um monstro ataca a menina, mas Yuki e Yuzun acabam por salvá-la. Ela então lança uma barreira para manter os monstros afastados. Dentro da barreira, Yuzen refletiu sobre seu desejo de se tornar a comandante suprema da força de defesa contra demônios, embora sua mãe sempre tenha duvidado dela. No entanto, ela estava determinada a provar que todos estavam enganados. Ela nunca tinha testado seus poderes em um humano antes. Mas desta vez ela teria que fazer uma exceção. Ela anunciou a Uki sua intenção de torná-lo seu escravo, o que fez o cérebro do cara entrar em curto-circuito. Ela mandou a menina assistir Paw Patrol e então prendeu Yuki no chão, dizendo que faria tudo para sobreviver. Ela mostrou seus dedos para Yuki, insinuando que queria que ele os sugasse suavemente. No momento em que ele fez isso, ele explodiu no céu com uma energia massiva presa por correntes e se transformou em uma versão peluda do Power Ranger. Todos ficaram chocados ao saber que Yuki tinha se tornado escravo do comandante. Com isso, Yuki continuou a dizimar o resto dos monstros no caminho sem esforço. Enquanto eles cavalgavam, Yuzen estava totalmente incrédulo que Yuki era incrivelmente rápido, atravessando-os como em uma festa do Didi. No entanto, depois de salvar a menina, um monstro gigante aparece, mas Yuzan e Yuki o destroem com uma grande demonstração de poder, chocando as garotas com o quão poderoso ele é. Depois disso, Yuki voltou à sua forma normal e fraca. Yuzan enviou as garotas para a sede e então sugeriu a Yuki que mantivessem seu status de escravo, surpreendendo-o. No entanto, antes que ele pudesse reagir, ele recebeu um beijo surpresa que o pegou desprevenido. Yuzen disse-lhe que esta era a recompensa pelo seu ótimo trabalho. Ela explica que tem que recompensar seu escravo com o que ele mais deseja toda vez que usa seu poder. Uzan perguntou se ele queria outra. No entanto, antes que ele pudesse responder, a gata má deu-lhe à força tudo o que o virgem perdedor queria subconscientemente. Depois desse momento intenso, ela pediu novamente para ele se tornar seu escravo. E vendo todos os benefícios de muitas tramas associadas, o cara concordou imediatamente. Depois, eles se teletransportaram para o dormitório da Força de Defesa dos Demônios e ambos entraram para encontrar as garotas. As garotas se perguntaram por que Yuki estava no dormitório delas, e Yuzan disse que ele seria o novo zelador, chocando Yuki. Ao ouvir isso, as garotas ficaram encantadas por ter um servo masculino que poderiam transar a qualquer momento. Yuki tentou dizer que isso não estava na descrição do trabalho, mas Yuzan lhe disse que no campo de batalha ele seria seu escravo, e no dormitório seu zelador, dando-lhe as boas-vindas ao 7º Batalhão de Elite. Mais tarde, enquanto Yuki realizava suas tarefas, ele de repente avistou um monstro correndo em sua direção, mas foi detido pela barreira protetora. Nei explicou que o dormitório deles estava na área azarada de Yuraman, e por isso, tinham mais avistamentos de monstros do que outros lugares. Quando Yuki perguntou o que isso significava, ela desenhou na areia para mostrar a divisão do prado em 8 zonas. Pouco depois, Yuki serviu uma refeição digna de um post no Instagram, recebendo elogios de Suruga por suas habilidades culinárias, com os outros concordando. Eles então o lembraram das tarefas que restavam para fazer e ele partiu para realizá-las alegremente, pelo menos até se lembrar que queria ser um herói, não um faz-tudo. Frustrado, ele perguntou a Yuzun por que estava apenas fazendo tarefas, em vez de ajudá-la no campo, e ela lhe disse de forma direta para focar no que foi contratado para fazer.
Uki tentou argumentar, mas Himari apontou uma espada para sua garganta, avisando-o para não questionar as ordens do comandante. Yuzan então disse para ela relaxar, mas assim que ele estava prestes a suspirar de alívio, ela garantiu às garotas que se ele saísse da linha, ela mesma cuidaria dele. As garotas pareciam bem com isso, enquanto Uki ficou pensando por que ela sequer consideraria isso. Mais tarde, Yuki fez uma pausa no topo da torre quando viu Himari indo tomar banho sem sua armadura de trama. Sua mente quase congelou, então ele rapidamente olhou para o outro lado. Mas naquele momento, ele ouviu a voz de Suruga acusando-o de espiar. Embora ele não pudesse vê-la, ela chamou-o de cima, explicando sua habilidade de crescer e encolher à vontade. E então pegou o telefone para fotografá-lo. Quando Yuki perguntou o que estava acontecendo, ela admitiu que estava observando-o para entender o que fazia os caras funcionar. Ela então o chantageou para que se tornasse seu servo. No dia seguinte, enquanto Suruga relaxava com seu manga e Yuki limpava, ele bolou um plano para pegar o telefone dela e deletar a foto incriminadora. Quando ela jogou o telefone no chão, mas ela o pegou primeiro, deixando-o desajeitadamente segurando a capa de pêssego dela. Ela o provocou, dizendo que não o via como um homem, mas apenas como seu bichinho de estimação. Como ele era o empregado doméstico, ela insistiu que arrumar as coisas dela fazia parte do trabalho dele, e ele aceitou a contragosto. Enquanto ele pegava a capa de pêssego, um flash de câmera disparou e ele percebeu que ela tinha conseguido ainda mais material para chantageá-lo. Tentando manter a calma, Yuki se convenceu de que as fotos foram apenas acidentais e esperava que Yuzan não descobrisse. Nesse momento, ele viu Yuzan e Himari em uma luta intensa. Um monstro apareceu de repente, e Yuzan correu em sua direção, eliminando-o instantaneamente. Ao ver isso, Bro teve certeza de que a ameaça dela mais cedo sobre apertar suas bolas não era um blefe. Mais tarde, Nai informou Yuki que todos, exceto Suruga, estariam partindo em uma missão, incentivando-o a conhecer melhor Suruga, já que ela era legal. Suruga então convenceu Yuki a lhe dar uma massagem nos ombros, que ela apreciou enquanto ele olhava fixamente, planejando sua chance de finalmente enfrentá-la. Mas quando o esquisito sofisticado olhou para os seus melões apontando para o norte, ele se distraiu e decidiu adiar seu plano. Ela perguntou como ele havia se tornado tão habilidoso com as mãos, e ele explicou que usava a mão para movimentos mais vigorosos para cima e para baixo. Quando ele terminou, ela sugeriu que jogassem um videogame. Ele a avisou que era muito bom, então ela propôs que o perdedor teria que tirar uma peça de roupa. Ele aceitou imediatamente, mas Suruga logo venceu com 3 nocautes seguidos e mandou ele começar a se despir. Ele brincou sobre manter as coisas PG-13 para o YouTube, mas ela riu dizendo que ninguém se importava ali, e que ela estava curiosa para ver como um cara realmente era por dentro. Ele a avisou que, como homem, ele poderia ficar esquisito, mas ela riu, transformando-se em sua forma gigante e pegando-o como um brinquedo. Ela o prendeu, arrancou sua cueca e riu do tamanho pequeno do pênis dele. De repente, ouviram um estrondo lá fora e foram encontrar um monstro enorme tentando romper a barreira. Suruga disse a Yuki para ficar para trás e observá-la em ação. Ela ativou sua habilidade Paradigm Shift, crescendo ainda mais que o monstro. Quando ele avançou em sua direção, ela desviou, virou-o, girou-o no ar e o derrubou, finalizando com um chute poderoso. Enquanto começava a encolher novamente, Yuki avisou-a para tomar cuidado, e ela foi atingida por outro monstro gigante, enquanto o resto da horda se juntava, tornando-o ainda maior. Suruga lutava para desviar, percebendo que precisava terminar isso rapidamente. Ela tentou crescer de volta ao tamanho normal, mas sua habilidade falhou e foi agarrada por 2 monstros que a seguraram para o gigante atacar. Indefeso, Yuki desejou poder se transformar, lembrando-se de como havia conseguido após chupar a mão de Yuzan. Desesperado, o gênio teve uma ideia. Correu para a lavanderia, beijou a luva dela, sentiu uma onda de poder, mas não conseguiu se transformar completamente. Em seguida, agarrou o top dela, que transformou apenas um pé. Finalmente, ele encontrou as botas dela e, apesar da repulsa, deu a lambida mais embaraçosa e descuidada que conseguiu, esperando que funcionasse. Enquanto isso, Suruga lutava contra o monstro, começando a se arrepender de ter usado sua carta na manga cedo demais. Nesse momento, Yuki entrou correndo meio transformado, dizendo para ela segurar o monstro. Ele avançou em direção ao monstro e desferiu um soco poderoso, que o mandou para o inferno instantaneamente. Em seguida, ele voltou à sua forma normal e caiu no Vale do Silício de Suruga. Mais tarde naquele dia, Yuzan deu a Yuki uma massagem forte como recompensa, com Himari chamando-o de fraco por estar tão cansado após uma única luta. Yuki perguntou por que eles não estavam consertando a barreira, e Yuzan explicou que ela se curaria sozinha se o dano fosse menor. Depois de pressionar o cotovelo nas costas dele, ela disse a Suruga para parar de provocar o Yuki apenas por diversão, e em vez disso, ajudá-lo. Quando Yuzan saiu, Suruga sentou-se sobre Yuki, provocando-o com seu material de chantagem. Yuki percebeu que estava completamente preso para sempre, enquanto Suruga prometia silenciosamente nunca deixá-lo ir. Em outro lugar, a barreira protetora se quebrou enquanto um esquadrão tentava fugir de seu atacante.
Uma garota ficou para trás para que os outros reportassem ao comandante, mas antes que pudesse agir, um monstro das sombras passou por ela e a derrubou com um único soco. Elevou-a para devorá-la, mas uma mulher misteriosa ordenou que a soltasse. No dia seguinte, Uki e Yuzen teleportaram-se de volta para o Japão através do portal. Uma vez lá, Yuzen decidiu trocar de roupa, o que deixou Uki cativado por sua nova aparência. Enquanto caminhavam pela rua, ele não pôde deixar de admirar de perto a beleza dela. Enquanto isso, de volta a Mato, Suruga procurava por Yuki, mas Nai informou que ele tinha saído com o comandante. Pouco tempo depois, Yuki e Ozen chegaram a um cemitério onde Ozen revelou que, algum tempo atrás, um grupo de monstros atravessou para o mundo humano, causando destruição e inúmeras mortes. Ela explicou que entre eles estava um monstro poderoso com um único chifre, que ela chamou de Unihorn. Embora todos os monstros menores tenham sido mortos, o Unihorn conseguiu escapar de volta pelo portal para Mato. Uzen então jurou vingar os milhões que morreram destruindo Unihorn ela mesma, e instou Yuki a estar pronto para a batalha quando a hora chegasse. No caminho de volta para o portal mais próximo, Yuki sugeriu uma rápida parada para experimentar o melhor parfait da cidade. Enquanto eles apreciavam a sobremesa, Rosen ficou preocupada com a segurança de Mato em sua ausência. Yuki então confidenciou a ela que também havia perdido sua irmã dentro de Mato. Nesse momento, Hausen recebeu um alerta de emergência sobre um ataque em Mato. Para chegar rapidamente ao portal mais próximo, Yuki transformou-se em sua forma de besta, e eles dispararam em alta velocidade em direção a Mato. Assim que voltaram, Rosen ofereceu a Yuki uma recompensa, pedindo-lhe para tirar suas meias, um gesto que o pervertido culto com fetiche por pés não hesitou em atender enquanto apreciava a vista frontal de sua meia-glória. Em seguida, eles se apressaram para o local sob ataque. Quando chegaram à Montanha Gelada, Suruga transformou-se em sua forma massiva, enquanto Imeri atirava nos monstros, derrubando vários. De repente, Suruga foi atingida por uma poderosa explosão de energia mística que a lançou para longe. Da névoa, o unicórnio apareceu, deixando Yuki atônito. Montada no Evenhorn, estava uma garota misteriosa que anunciou ter vindo se juntar à festa. A equipe ficou chocada ao perceber que o humanoide monstruoso podia falar. A misteriosa garota não perdeu tempo, disparando energia roxa escura em Himejari antes que Ozen e Yuki saltassem para atacar. Jurando não deixar o unicórnio escapar novamente, Ozen e Yuki enfrentaram a garota e sua besta em uma batalha feroz, trocando golpes poderosos. Durante a luta, a garota prendeu Yuki com seu chicote de cabelos longos e o puxou para mais perto apenas para congelar de surpresa ao parecer reconhecê-lo. Aproveitando a distração, Ozen cortou o braço da garota, mas antes que pudesse desferir outro golpe, a garota e o Unihorn escaparam. Frustrada, o Zoom concentrou-se em garantir que sua equipe ferida voltasse para casa em segurança. De volta ao dormitório, os membros feridos da equipe descansaram enquanto Gozen recompensava Yuki com uma massagem que o deixou nas nuvens. Enquanto estavam juntos, Yuki mencionou que o humanoide no unicórnio pode ser sua irmã perdida, observando sua reação estranha quando ela olhou para ele na forma de besta. Enquanto cozinhava, Yuki ainda se perguntava se a garota que ele viu era sua irmã. Mas o problema era que ele não conseguia entender como ela tinha conseguido sobreviver ou por que estava lutando contra a defesa dos demônios. Enquanto isso, em outro lugar em Mato, a garota misteriosa é revelada enquanto a Oba reflete sobre o que viu. Ela estava convencida de que a besta que encontrou era seu irmão, e se perguntava quando a força demoníaca havia começado a aceitar homens em suas fileiras. Apesar do choque, ela ficou contente com a ideia de se reunir com ele. Mais tarde no dormitório, Yuki decidiu tomar banho em uma área isolada, mas ficou surpreso quando Suruga apareceu de repente atrás dele, insistindo em esfregar suas costas. Ao se virar, ele ficou extremamente chocado ao perceber que os travesseiros dela estavam completamente expostos, o que o levou a sair do banheiro mais rápido do que o Sonic. Ele se encontrou frente a frente com uma Himari sem roupa. Sem hesitar, ela sacou uma motosserra, pronta para acabar com ele. Justamente a tempo, um portal se abriu e duas novas garotas emergiram, membros do 6º Esquadrão. Uma era uma loira com um corte de cabelo estilo Karen chamada Tenka, e a outra era uma garota com aparência emo chamada Yaki. Poucos minutos depois, Tenka e Yaki, enquanto tomavam chá, discutiram a possível fusão entre suas divisões com Yosen. Himara se juntou. Yaki a interrompeu, pedindo que ela não envergonhasse a família, mostrando fraqueza e sugerindo que voltasse para casa. Ela acrescentou que, embora uma fusão pudesse ser necessária, estavam hesitantes em confiar na equipe de Izen, porque tinha certeza de que havia alguém que os atrasaria, embora não mencionasse nomes. E ao ver a reação dela, Izen propôs que provassem a força de cada equipe com uma única partida de exibição de combate. Tenga e Yachi concordaram e se teletransportaram de volta para a base. Himari então se aproximou de Yosen, pedindo permissão para começar a se preparar para a luta enquanto olhava para Yuki. Com a aprovação de Izen, Himari anunciou que Yuki seria seu escravo a partir de agora para seu horror.
Durante o almoço naquele dia, Yuzen comentou sobre a atitude desrespeitosa de Yachi que a incomodou, incentivando Himeri a espancá-la. Depois, Himeri e Yuki foram para fora da barreira, bem dentro do mato, para treinar para o duelo. De repente, eles foram cercados por um enxame de Shuki sedentos de sangue. Então, Himeri instruiu Yuki a beijar rapidamente a mão dela. O que ele fez, desencadeando uma luz neon brilhante que o transformou em outro tipo de abominação. Em seguida, Yuki socou um dos Shuki, mas percebeu que não era tão forte quanto antes. No entanto, ele estava muito mais rápido. Usando sua velocidade a seu favor, ele despedaçou os monstros com uma agilidade impressionante. Depois disso, chegou a hora de uma recompensa. Himeri se viu abrindo seu coração para o rapaz, mas não sabia por quê. No entanto, Yuki informou-a que era sua recompensa por ser seu servo. Sem outra opção, ela jogou a saia no chão e atacou-o, deixando-o aproveitar o sabor do seu pêssego cremoso. No caminho de volta para casa, Uki perguntou por que ela estava tão determinada a ganhar. Ela lhe deu uma lição de história, revelando que, na sua família influente, ela era considerada uma decepção em comparação com suas irmãs. Ouvindo isso, Yuki podia se identificar, já que ele era o principal responsável pelas decepções. Himari explicou que essa era sua chance de provar que estavam errados pela primeira vez desde que cortou laços com sua família. Depois que chegaram ao dormitório, Himeri disse a Yuki que precisavam aperfeiçoar seu movimento final. Quando Yuki perguntou sobre as habilidades de Yaki, Himeri explicou que o poder de sua irmã, Hora Dourada, permitia a ela controlar o tempo, incluindo congelá-lo e retrocedê-lo como o Doutor Estranho. Ao ouvir isso, Yukine sabia que estavam ferrados. No dia seguinte, eles voltaram ao Meido para outra sessão de treinamento, trabalhando para aperfeiçoar um soco poderoso. Himari instruiu Yuki a concentrar toda a sua energia em uma parte do corpo, e ele conseguiu, fazendo sua perna inchar de força. Quando Ishiki apareceu, ele praticou nisso. Depois, Himari lhe deu um tapinha na cabeça como recompensa. Durante outra sessão de treinamento, Rosen se juntou, lembrando Himari que a verdadeira essência de usar sua habilidade era montar seu escravo em vez de deixá-lo lutar sozinho. Com isso, Himari montou em Yuuki, assumindo o controle das correntes em seu pescoço e emitindo comandos como sua mestre. Juntos, eles desferiram um golpe final impecável que perfurou o monstro, criando um buraco mais largo que o buraco entre as coxas de Himari. Depois do treinamento intenso, Uki desabou de exaustão e, como recompensa, Himeri exibiu todos os seus encantos femininos em 4K. Quando o dia do duelo finalmente chegou, Tenka teleportou-se para a casa deles com sua equipe. Todos então se teleportaram para o Prado Profundo, onde uma nova garota, Dina, criou uma barreira para impedir que qualquer Shuki interrompesse o duelo. Atuando como árbitra, ela anunciou o início da partida. Com isso, Yaki provocou Himeri, afirmando que venceria e a levaria de volta como escrava, o que só aumentou a determinação de Himeri. No entanto, Yuki assentiu para Himari, assegurando-lhe que eles tinham isso. Imediatamente, em meio a um redemoinho, Yuki se transformou no seu modo besta, e enquanto a emo baixinha Yachi ainda estava provocando, ela foi subitamente atingida por um soco poderoso que a fez voar. Atordoada, ela se perguntou o que a havia atingido. Então, ela ativou Hora Dourada, retrocedendo o tempo em 5 segundos. Quando a batalha se reiniciou, Himari percebeu que Yaki já mostrava sinais de cansaço, provando que sua estratégia era eficaz. Com isso, Yuki saltou para o céu e desceu com intensa fúria, preparando-se para desferir o golpe final. Nesse momento, Yaki sacou sua arma e planejou usar Golden Hour para congelar o tempo antes de eles aterrissarem, garantindo assim o tiro perfeito. Mas quando estavam prestes a pousar, Yuki reuniu toda a sua força nas pernas e com velocidade relâmpago abalroou Yaki. Pouco antes de atingir o chão, Yaki ativou Golden Hour, rebobinando o tempo até o momento crucial. Dessa vez, preparada para o chute de Yuki, ela acionou a Hora Dourada mais cedo para congelar o tempo. No entanto, ela ficou chocada ao descobrir que Yuki e Himari haviam trocado de posição e agora estavam completamente fora de seu alcance. Himari e Yuki continuavam a desviar das armadilhas da Hora Dourada de Yachi, deixando-a cada vez mais frustrada. Ao ver a determinação de Yuki para vencer, Himari sentiu-se tanto impressionada quanto arrependida por tê-lo tratado pior do que lixo. Mas Yaki, agora exasperada por suas evasões, jogou sua carta na manga e ativou o Prime Time, um movimento que congelou o tempo por 10 segundos. Isso permitiu que ela acertasse um golpe direto em Yuki, fazendo os dois caírem no chão e se ferirem. Justamente quando Yaki acreditava que a vitória era dela, Yuki se levantou com dificuldade, ferido, mas incentivando Himari a não desistir. Ele disse a ela que Yaki agora estava enfraquecida por ter usado sua última carta na manga e que eles estavam à beira da vitória. Inspirada, Himari saltou nas costas de Yuki, e eles avançaram contra Yachi, emitindo uma luz deslumbrante que a deixou desorientada. Yachi tentou usar a Hora Dourada para congelar o tempo, mas a luz brilhante a cegou, e ela acidentalmente atirou em Yuki, deixando-se vulnerável ao contra-ataque de Himari. Com Himari ainda de pé, o duelo terminou, e ela foi declarada a vencedora. Após a batalha, Gina curou as feridas de Yuki, mas ele sentia sede de tanto correr.
Himari e Yuki então foram para casa buscar água, apenas para serem interrompidos por Yachi, que reconheceu a força de Himari e pediu que ela voltasse para a família. No entanto, Himari disse firmemente a Yachi que pertencia ao 7º Esquadrão e que nunca iria voltar, deixando Yachi atordoada. Finalmente, quando chegaram em casa, em vez de beber água do plástico, Himari deu um beijo no nosso garoto como recompensa, dando-lhe toda a água para durar uma vida. Enquanto isso acontecia, Suruga espionava-os intensamente, determinada a ter um gosto dessa diversão. Logo, era hora de um duelo entre Suruga e Wakasa, uma garota do Esquadrão Tenka. Virando-se para Yuki, Suruga disse confiantemente para ele assistir enquanto ela dominava a luta. Nesse momento, Jin iniciou o duelo, e imediatamente as duas meninas se chocaram, com Wakasa aplicando um impressionante suplex estilo Brock Lesnar em Suruga. Furiosa e crescendo em tamanho, Suruga se preparou para contra-atacar. Sentindo a mudança, Wakasa ativou sua habilidade especial, Ovelha Louca, que lhe concedeu a força de 1000 guerreiros. O duelo ficou feroz enquanto ambas as lutadoras liberavam todo o seu poder. Mas a força de Wakasa se mostrou esmagadora, e ela derrubou Suruga com um estrondo. Deitada no chão, Suruga olhou para Uki e teve um flashback de quando conversava com suas amigas no mundo sobre como era incrível ter um namorado. Motivada mais do que nunca a provar sua força e conquistar o coração dele, ela se levantou para mais uma rodada. Avançando contra Wakasa, Suruga, agora gigantesca em tamanho, dominou sua oponente, agarrando-a e jogando-a no chão. Quando pensou que a vitória seria dela, Wakasa revelou seu movimento secreto, Modo Dorminhoco, e derrotou Suruga decisivamente, vencendo o duelo. Mais tarde naquele dia, Suruga se sentiu de coração partido e humilhada por ter perdido o duelo na frente de Yuki. No entanto, Yuki visitou seu quarto, assegurando-lhe que ela tinha feito um trabalho incrível. As palavras dele a fizeram sorrir, e ela o recompensou com um beijo de tirar o fôlego. Yuki se perguntou por que ela faria isso, e ela explicou que queria seguir o choque da perda com um choque ainda maior. Enquanto isso, de volta ao campo de batalha, Nae, procurando por qualquer sinal do Shuki, avistou duas figuras humanoides que a deixaram atônita. De repente, numerosos Shuki emergiram do chão, liderados por um humanoide gigante chamado Raren. Com um soco poderoso, Raren quebrou a barreira que Dina havia erguido, fazendo com que os monstros avançassem contra a equipe. Nesse momento, Yuki e Suruga entraram na luta e, com o apoio do 6º Esquadrão, enfrentaram os monstros que se aproximavam. Yakai enfrentou o gigante Raren enquanto Himari se aproximou de Ozen, pedindo para montar Yuki. Uzen concordou, e enquanto ainda estava em sua forma de besta, Uki beijou a mão de Himari. Ao fazer isso, sua forma de besta se dividiu e se fundiu em uma só, transformando-se em um senhor de guerra besta eterna. Com tanto Himari quanto Suruga montando nele, Yuki lançou uma poderosa rajada de energia de sua boca, obliterando enxames de monstros. Do outro lado do campo de batalha, Raren convocou raios do céu, atingindo Yaki e deixando-a gravemente ferida. Justo quando Raren se preparava para liberar uma explosão final devastadora, Tenka interveio, instruindo Yaki a descansar e levar o gigante até ela. Heron provocou Tenka, lembrando-a de seu exército, mas ela informou calmamente que seu fogo místico já havia neutralizado seu exército fracote. Agora era a vez dele visitar a vida após a morte. Enquanto isso, Rosen cortou um monstro gigante ao meio, enquanto Wakasa desferia um chute superpotente em outro Shuki. Naquele momento, Heron convocou uma poderosa onda de eletricidade e lançou-a em Tenka. Justo quando ele pensou que o ataque a tinha fritado, Tenka reapareceu do nada e mirou um chute nele que ele quase não conseguiu desviar. Haron continuou a atacar Tenka, mas ela evitou cada ataque ao se teletransportar por portais que criou. Frustrado, Haren liberou uma aura azul ardente e a atingiu com um raio massivo. Mas quando ele pensou que tinha acabado, Tenka teleportou-se na frente dele e desferiu um soco poderoso em seu rosto. Esta era a oportunidade que ela estava esperando. Ela bateu palmas, rasgando o tecido do espaço, e um forte redemoinho levou Haren embora, derrotando-o. Com o Shuki derrotado, Tenka elogiou Yuki por sua coragem no campo de batalha, mas ele tentou minimizar seus esforços, dizendo que ela era muito mais impressionante. Nesse momento, Dina correu até ele, pedindo seu autógrafo. Enquanto isso, Himari agradeceu a Yachi por salvar sua vida, mas Yachi explicou que apenas ajudou a evitar que ela envergonhasse a família. Em seguida, ela instou Himari a voltar para casa para que pudesse treiná-la adequadamente. Mas Himari recusou, afirmando que o 7º Esquadrão era seu verdadeiro lar. Enquanto isso, Ozen e Tenka decidiram considerar o duelo um empate, e com isso, Tenka e sua equipe se teleportaram de volta para sua base. Yuki, exausto, murmurou que tudo o que queria era um banho refrescante. No entanto, Yuzen e Himari apareceram no banheiro, insinuando uma trama de harém como sua recompensa. No dia seguinte, a equipe dirigiu até o dormitório da 6ª Divisão para uma visita e foi recebida por Tekin, que lhes deu uma visita guiada das instalações.
Uki ofereceu-se para ajudar a limpar o dormitório, o que Tekken aceitou hesitante, apenas para descobrir que o local já estava impecável. Logo depois, Uki pegou algumas roupas lavadas para entregar no quarto de Yaki. Ele bateu na porta, mas como não houve resposta, ele entrou desajeitadamente como um idiota e descobriu o quarto cheio de fotos da Himari, revelando a obsessão de Yachi por sua irmã mais nova. Envergonhado, ele rapidamente fechou a porta e saiu correndo como se não tivesse visto nada. Logo em seguida, Gozen e Tenka estavam tomando chá e biscoitos enquanto discutiam seu próximo movimento. Gozen sugeriu que deveriam rastrear os humanoides e atacar primeiro. Tenka, no entanto, expressou curiosidade sobre quantos humanoides realmente existiam, observando que a investigação havia confirmado 4. Ozen destacou que um dos 4 já havia sido derrotado, mas Tenka expressou sua dúvida de que Haren estivesse realmente morto, pois ela não sentiu sua morte. Em outro lugar, no covil do monstro, Haren, que mal havia evitado ser sugado pela fenda espacial de Tenka, retornou e encontrou-se com 2 humanoides sinistros. Uma garota de cabelo branco chamada Jirui e uma de cabelo escuro chamada Shikoku. Shikoku informou a eles que, embora tivessem sido derrotados pelo Esquadrão de Defesa Demoníaca, eles atacariam novamente assim que reunissem todos os 8 indivíduos. Enquanto isso, de volta à residência de defesa, depois de concluírem a reunião, Tenka surpreendeu Gozen ao perguntar se poderia ter Yuki como seu escravo. Tenka mencionou que tudo o que queria era um menino de estimação para ajudá-la a relaxar após longos dias e adicionar emoção à sua vida monótona. Sentindo a hesitação de Gozen, ela então ofereceu a Gozen um acordo tentador. Ela apoiaria a candidatura dela na próxima eleição para comandante supremo. Gozen ponderou sobre a oferta tentadora, mas recusou, dizendo que se tornaria comandante supremo por seus próprios méritos. Logo depois, elas foram para casa, e Gozen informou Uki que Tenka o queria como escravo, deixando-o pasmo. No entanto, ela garantiu a ele que não tinha influência nas escolhas pessoais dele, e que ele era livre para decidir o que queria. Naquela noite, enquanto Yukai estava deitado na cama, ele pensou sobre a situação com Tenka e se perguntou por que uma mulher tão atraente estaria interessada em alguém como ele. De repente, Tenka se teleportou para o quarto dele e começou a fazer todo tipo de coisas desagradáveis com o Abclepper, dizendo que não o queria como animal de estimação, mas como seu namorado. Ela teleportou a camisa dele para longe e estava prestes a iniciar uma intensa sessão de exercício quando Suruga irrompeu no quarto. Depois disso, Yuzen repreendeu Tenka por estar tão sedenta e ordenou que ela saísse. Tekna levantou-se dizendo a Yuki que ainda não tinha terminado de explorar suas características masculinas e prometeu que continuariam em outra ocasião. Mais tarde naquele dia, as garotas testaram suas habilidades únicas em Uki para ver quais seriam mais eficazes em combate contra o Shuki. Quando Nai montou nele, Yuki se transformou em um Power Ranger gigante com visão de raio-x que podia ver através das capas de melão das garotas. Suruga insistiu em tentar em seguida, mas quando o fez, Yuki foi acorrentado e transformado em um troll monstruoso que se provou inútil. Yusan então declarou que Suruga nunca mais teria permissão para montar Yuki novamente. De repente, um alarme soou, sinalizando que Nai estava atrasada para a escola. Ela correu para dentro para se aprontar, surpreendendo Yuuki, que não fazia ideia de que ela equilibrava a escola com o trabalho para a equipe de defesa. Ele então decidiu acompanhá-la à escola para saber mais sobre ela. Eles passaram por um corredor que os teleportou para o Japão. Enquanto caminhavam para a escola, Yuki perguntou a Nai por que ela tinha se juntado ao Esquadrão de Defesa contra Demônios, apesar de ser tão jovem e ainda estar na escola. Nai explicou que seus pais desapareceram em um incidente em mato. Então ela se juntou na esperança de encontrá-los e porque servir no Esquadrão de Defesa era uma missão honrosa. Ouvindo isso, Yuki a tranquilizou dizendo que seus pais estavam vivos e que ela os veria novamente algum dia. Enquanto isso, de volta ao dormitório, Yuzen e Tenka almoçaram juntos, e Tenka informou Yuzen que o Comandante Supremo havia ordenado que eles não enfrentassem os humanoides até terem informações suficientes. Pouco depois, Yuki e Nai voltaram para se juntar a Tenka e Yuzen. Enquanto conversavam, um alarme soou, sinalizando a abertura de múltiplos portais e a emergência de Shukus. A equipe foi imediatamente para o local, com Tenka se teleportando para oferecer sua ajuda. Uzen, no entanto, recusou, lembrando Tenka que isso estava fora de sua jurisdição. Tenka então voltou sua atenção para Uki, provocando-o de forma brincalhona, o que despertou o ciúme de Yuzen. Yuzen imediatamente ordenou que Uki se apressasse e, enquanto ele beijava sua mão e se transformava, ela declarou que estava retirando sua promessa anterior de não interferir na vida dele. A partir daquele momento, ela disse a ele que não devia admirar outro comandante de esquadrão porque ele era seu escravo e de mais ninguém. Com isso, eles investiram contra os Shukis e os derrotaram sem esforço. Um monstro de várias cabeças surgiu, mas Yuzen e Yuki o cortaram sem suar. No entanto, à distância, Joryu e Shikoku assistiam, com Shikoku dizendo a Joryu que os monstros que a equipe derrotou eram apenas brincadeira de criança, destinados apenas a testar suas capacidades. Enquanto isso, Teknu teleportou de volta para sua base, declarando que sua vida nunca mais seria entediante agora que Yuki fazia parte dela.
Depois de obliterar completamente os Shukis, Yuki ganhou a recompensa de carregar Yozen como um príncipe, o que culminou em um beijo agradável entre eles. Mais tarde, quando a equipe se reuniu para o almoço, Yuki recebeu elogios por suas habilidades excepcionais de culinária. Ele então mencionou que aprendeu muito com sua irmã mais velha, Aoba, quando era mais jovem. Em um flashback, Yuki se lembrou de como Aoba sempre o protegia dos valentões. Pouco depois, Nai começou a brilhar, alertando a equipe de que ela sentia alguém em perigo. Himeri e Suruga rapidamente pegaram um veículo para resgatar a pessoa. Eles chegaram a tempo de ver uma criança encapuzada sendo perseguida por Shukas. Himari disparou uma rajada de balas para afastar os monstros e então se aproximou da criança para verificar se ela estava bem. No entanto, a criança deu um soco no estômago de Himari, revelando-se como Coco, um humanoide que declarou sua intenção de fazê-los sofrer. Coco invocou mais Shukas. Himari, chocada, chamou Coco, tentando argumentar com ela mencionando que o comandante estava aberto a negociações, mas Coco apenas riu e descartou a ideia. Enquanto isso, de volta à casa, Yuki percebeu que seu corpo estava coberto de cortes e hematomas da batalha com os Shukis. Nesse momento, Yuzen e Nai invadiram o banheiro, vendo-o em modo Adam completo, e depois informam que estavam sob ataque. No campo de batalha, Himari continuava atirando em um monstro, mas descobriu que suas balas eram ineficazes. Coco zombou dela, explicando que a criatura tinha uma armadura impenetrável. E Akei chegou a tempo de lançar uma grande rajada de energia contra o monstro, mas ele desviou, e Coco atacou Akei no ar. Simultaneamente, Suruga esmagou um inseto com a palma da mão, apenas para perceber que não era um inseto comum. Um inseto com a força do Superman, revelando Yuno, outro humanoide montando nele, que então perfurou o rosto de Suruga com uma lança. Ao mesmo tempo, Ouzen e Yuki estão a caminho para ajudar as garotas, mas são emboscados pela irmã de Yuki, Aoba. Usando seu cabelo comprido, ela prendeu Yuki e criou uma distração com um monstro, que Ouzen rapidamente cortou, mas percebeu que Aoba havia desaparecido com seu escravo. Pouco depois, as garotas se reagruparam e lutaram profundamente e finalmente perceberam que os monstros que enfrentaram eram apenas uma distração. Uki era o verdadeiro alvo. Horas depois, Uki acordou e encontrou Coco passando a língua pelo seu corpo, afirmando que sua saliva medicinal estava curando seus ferimentos. Embora Uki tentasse resistir, ela o imobilizou usando seus bolos. Oba entrou e, ao ver a menina violando seu irmão, ficou furiosa. Ela esticou Coco como um lençol, mas Yuno interveio, explicando que as ações de Coco estavam curando as feridas de Yuki. Yuki imediatamente lembrou-se do lado brincalhão de Oba e soube instantaneamente que ela era sua irmã. Então, a Oba se aproximou e o envolveu em seu abraço. A Oba então mostrou a vila secreta para Yuki, explicando que todos eles eram humanos, mas mudaram de aparência devido a um acidente. Ela sugeriu que Yuki deveria ficar com eles, mas ele insistiu que considerassem abrir um diálogo com o esquadrão de defesa contra demônios em vez de se esconder. As garotas lançaram um olhar frio para ele, deixando claro que conversas de paz não eram uma opção, já que o esquadrão era o inimigo jurado deles. De volta ao dormitório da equipe de defesa, as garotas estavam obviamente preocupadas com a ausência de Yuki, mas sabiam que Ouzen estava restrito pela ordem do comandante supremo de não enfrentar os humanoides ainda. Pouco depois, Ouzen reuniu a equipe, informando que seu corpo havia detectado a localização de Yuki e ordenando que se preparassem para a ação. Enquanto isso, de volta à caverna, Yuki percebeu a Oba comendo um pêssego. Ela explicou que poucos se atreviam a consumi-los e insinuou que sua transformação alienígena foi resultado de comer os pêssegos. No mesmo momento, Rosen e sua equipe estavam se preparando para a batalha. Tecna e sua equipe também se teletransportaram para a base, preparadas para se juntar à luta. Na caverna, a Oba estava prestes a explicar como comer um pêssego a transformou em alienígena, mas Yuno interrompeu, insistindo que sua própria história era mais detalhada. Yuno contou que, em seu mundo, ela tinha sido uma bela modelo até que um incidente com o mato ocorreu. Enquanto estava presa no prado, ela foi atacada pelos Shukis. Motivada por seu amor pela beleza, pensou que comer um pêssego poderia lhe dar habilidades rejuvenescedoras. Ela correu até uma árvore de pêssego, colheu um e comeu. Mas seu poder saiu de controle, fazendo-a desmaiar. Quando acordou, encontrou-se em uma instalação que estudava os Shukis. Ela foi usada como cobaia e seu corpo, antes bonito, já não era o mesmo. Logo descobriu que havia ganhado o poder de atravessar objetos e conseguiu escapar. A Oba então explicou que um incidente semelhante havia acontecido com ela depois que comeu um pêssego. Ouvindo isso, Yuki sugeriu que eles expusessem o que estava acontecendo dentro do Matou, mas a Oba rapidamente interveio, dizendo que o departamento responsável pelo Matou apenas os encerraria, já que sua existência servia aos interesses do país. Com raiva, Coco disse a Yuki que desmantelariam a agência e então convocou seu monstro de estimação. Yuki tentou detê-los, sugerindo que falassem com a força de defesa contra demônios, que talvez não estivesse ciente da situação. Mas a Oba apontou que a força de defesa contra demônios sabia de tudo o que estava acontecendo.
Coco acrescentou que não se podia confiar na força de defesa contra demônios. Nesse momento, as garotas da força de defesa contra demônios teleportaram-se para dentro da caverna procurando por Yuki, apenas para serem imediatamente atacadas pelos Ishukis, agora acompanhados por Coco e seu animal de estimação. Wakasa e Suruga decidiram enfrentar Coco enquanto o resto da equipe avançava mais fundo na caverna. No meio do caminho, foram emboscadas pelo animal de estimação de Yuno e outros Ishukis. Himari e sua irmã mais velha, Iaki, instruíram Izen e Tenka a seguirem em frente enquanto elas lidavam com a luta à sua frente. Tenka então criou um portal e saiu com Aizen. Logo chegaram onde Aoba e Yuki estavam e, num piscar de olhos, teleportaram Yuki para fora dali mais rápido do que Eminem lançaria um verso de rap, chocando Aoba, que não sabia que Tenka podia teletransportar. Depois disso, as garotas decidiram proporcionar a Uki a melhor sessão de manicure de todas, mas Aoba interrompeu a lambida frenética e atacou furiosamente por terem transformado seu irmão em um pirulito humano. Uki interveio, pedindo que ela se acalmasse e falasse com seu harém como uma pessoa razoável. Aoba sorriu, incapaz de resistir ao pedido de seu amado irmão mais novo. Enquanto isso, Wakasa e Suruga tentaram convencer Coco, mas a garota era mais teimosa que uma cabra. Então decidiram que teriam que fazê-la entender à força. Acima da cena, Juryu observava silenciosamente enquanto os acontecimentos se desenrolavam. Após explicar os problemas com os pêssegos que transformavam as garotas em monstros e o tratamento desumano do Buru, Yuki sugeriu que Aoba e seu grupo recuassem e deixassem a justiça com eles. No entanto, Aoba recusou, afirmando que não podia confiar em Ozen e seu esquadrão, não depois de terem tratado seu irmão como escravo. Yuki explicou que escolheu ser escravo voluntariamente para realizar seu sonho de se tornar um herói, mas Aoba o ignorou, amarrando-o com seu cabelo e invocando o Unicorn. Uzen escolheu lutar contra o Unihorn por vingança, enquanto Tenka enfrentou a Aoba, declarando-se namorada de Yuki e, portanto, cunhada de Aoba. Isso enfureceu Aoba, que jurou derrubá-la. Ao mesmo tempo, Iaki tentou derrubar o animal de estimação de Yuno, mas ele criou um escudo, bloqueando seus ataques. Ela então invocou sua Hora Dourada, congelando o tempo e detonou a criatura, eliminando-a instantaneamente. Este movimento deu a Yuno a oportunidade de atacar Himari. A cena mudou para um castelo onde Juri relatou sobre a luta entre a equipe de Oba e a força de defesa demônio. Shikoku, ao ouvir isso, ficou satisfeito, dizendo que era o momento perfeito para eles se apresentarem como deuses. De volta à cena da luta, Uzen cortou o corpo do unicórnio como um mestre do Fruit Ninja, enquanto Tenka usava suas habilidades de teletransporte para desviar de todos os ataques de Aoba. Apesar da incrível velocidade de Aoba, Tenka não teve problema em evitá-la, já que podia se teletransportar 666 vezes seguidas. Enquanto isso, Suruga e Wakasa acharam quase impossível derrotar Coco e seu animal de estimação incrivelmente poderoso. Quando Coco ouviu que eles estavam lá para resgatar Uki, ela os provocou, dizendo que Uki estava vivendo sua melhor vida, aproveitando um desenvolvimento intenso do enredo com eles. Essas palavras enfureceram Suruga, e ela disse ao Wakasa que era hora de executar sua formação planejada. Suruga imediatamente encolheu-se a um tamanho menor que a Sininho, e o Wakasa a pegou nas mãos enquanto fugiam. Ao vê-las recuar, Coco e seu monstro de estimação começaram a persegui-las, mas era exatamente isso que elas queriam. O Wakasa de repente se virou, lançando uma minúscula Suruga neles, e o monstro de estimação a engoliu inteira. Dentro do estômago da criatura, Suruga ativou seu modo gigante, rasgando a criatura por dentro, enquanto Wakasa aproveitava a distração para lançar um ataque contra Coco, ferindo-a gravemente. Enquanto isso, Yachi, percebendo que a vida de sua irmã estava por um fio, ativou a Hora Dourada, retrocedendo o tempo em 10 minutos. Juntos, eles descobriram uma maneira de localizar a posição exata de Yuno usando a habilidade recém-desbloqueada de Himari, que envolvia transformar seu cabelo em armas. Eles usaram essa habilidade para finalmente derrotar Yuno e seu pet. Ao mesmo tempo, Tenka e Yuzen se juntaram pela primeira vez, conseguindo colocar Aoba no lugar perfeito para prendê-la em uma fenda espacial. Mas assim que Tenka estava prestes a agir, memórias de Yuki e Aoba inundaram sua mente, fazendo-a hesitar. Isso deu a Aoba a chance de lançar uma poderosa energia mística em Tenka, fazendo-a desabar no chão, ferida e exausta. Nesse momento, as garotas de Aoba chegaram, machucadas e feridas, seguidas pelos membros da Força de Defesa contra Demônios. Aoba então exigiu que Ozen e sua equipe se rendessem e retornassem à sua base, o que elas recusaram categoricamente. Quando estavam prestes a começar a segunda rodada da luta, uma luz brilhante apareceu. Dela emergiu Juryu, carregando Shikoku, fazendo uma entrada inesquecível. Shikoku anunciou que eles eram os 8 deuses do trovão, líderes dos Shukis, e não tinham qualquer ligação com Aoba e seus fracos subordinados. Ela acrescentou que a missão deles era eliminar toda a humanidade.
Naquele momento, a Aoba tentou atacar, mas foi contra-atacada por seu próprio animal de estimação, Unhorn, que Shikoku explicou ter sido mordido por uma das cobras em sua cabeça. O monstro enlouqueceu, atacando a Aoba com intenção mortal. Mas quando estava prestes a desferir o golpe final, Yuki, transformado em sua forma de fera, interveio, e as duas criaturas monstruosas avançaram uma contra a outra. No entanto, naquele momento, Ouzen teve um breve flashback de como sua aldeia foi destruída com todos massacrados por Unihorn. Impulsionada por essa memória, ela atacou Unihorn ao lado de Yuki. Enquanto isso, Jiro deixou Shikoku para trás, carregando um inconsciente Koku e Yuno. Yuki logo começou a dominar Unihorn, fazendo-o se transformar em uma forma ainda mais mortal. As duas bestas colidiram em uma batalha feroz, até que Yuki cravou seus dentes na cauda de Unihorn, quebrando-a. Ouzen então terminou o trabalho, cortando o corpo inteiro da besta em pedaços. Com Unihorn aniquilado, Shikoku imediatamente se teleportou para fora da caverna. Depois, Ouzen disse a Aoba que não havia mais necessidade de lutarem, pois ela e seus amigos também eram vítimas do incidente de Mato. Ela prometeu fazer tudo o que pudesse para ajudar Iwata a resgatar seus amigos. Mais tarde naquela noite, a equipe voltou para o dormitório, onde Yuki foi generosamente recompensado com palmas por humilhar Youzen. No dia seguinte, eles comemoraram seu retorno seguro com um banquete e um brinde. Naquela noite, Yuki teve uma breve lembrança de sua irmã e Youzen. Uzen jurou tornar-se comandante supremo, reformar as políticas de defesa contra demônios, erradicar todos os Shukusis da dimensão e encontrar uma cura para Aoba e seus amigos. Isso deu a Aoba tranquilidade, e ela abraçou Yuuki, colocou um brinquedo de pelúcia na mão dele e saiu, prometendo estar sempre olhando por ele. No presente, Yuki decidiu encontrar uma cura para sua irmã. Mais tarde naquela mesma noite, uma Tenka sedenta se teleportou para o quarto de Yuki, pronta para começar uma sessão de palmas, mas Uzen os interrompeu. Ao sair, Tenka prometeu encontrar uma maneira de ficar sozinha com Yuki, mesmo que fosse a última coisa que ela fizesse. Dias depois, enquanto treinavam, Nai alertou a equipe sobre um portal aberto onde Shukis estavam convergindo. A equipe correu para o local, com Uki transformando-se em sua forma de fera e montando Aizen lá a uma velocidade incrível. Quando chegaram, liberaram o caos sobre os Shukis, enquanto a Aoba manteve sua promessa de vigiar Yuki de perto. Ela jurou que não descansaria até encontrar seus amigos desaparecidos. Será que Yuki e a equipe conseguirão resgatar Koku e Yuno e eventualmente pôr fim aos Shukis de uma vez por todas?